A gente chegou a ter 100 televisões paradas em casa que o pessoal deixava para consertar e não vinha buscar. Era falta de caixa porque a gente comprava a peça, consertava o equipamento, o cliente desaparecia. Somente em 2022 que a gente teve essa virada de chave também, em focar unicamente em celulares e realmente nichar. Sem tráfego pago a gente chegou a 15 mil reais de faturamento, dependendo 100% de indicação e panfleto. Isso levou 5 anos. Hoje, depois de muito tempo, a gente descobriu um método que a gente consegue anunciar sem infringir esses bloqueios e ter resultado. No mês de janeiro desse ano, a gente atingiu 77 mil reais de faturamento em 30 dias. A gente levou 5 anos para chegar em 20 mil reais de faturamento e em 2 anos a gente triplicou esse valor. Seja bem-vindo ao nosso podcast, onde as ideias se encontram. Hoje o tema do episódio é um tema muito legal. É como impulsionar a sua empresa de conserto de celular, de assistência de celular, utilizando a internet. Para isso eu estou aqui com o meu co-host, o Fabrício Monteiro, que você conhece. Seja bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado. Prazer. E estou aqui com o Wander, que ele é proprietário da Prime Camp, de Campinas, assistência de celular, fatura aí muito com digital, tem também o CRM, nós vamos falar bastante sobre isso. Seja bem-vindo, Wander. Obrigado, Caio. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra estar participando desse podcast aqui. Vamos compartilhar o nosso conhecimento aí nesses 8 anos de assistência com o pessoal. Opa, maravilha! Bom, a gente sempre começa então aqui pedindo para o convidado contar a sua história, passar suas credenciais aí, quem que é o Wander e a Prime Camp, o que ela faz, então, conta mais essa história pra gente. Pessoal, eu sou o Wander, sou pai, casado com a Elisângela, trabalho com assistência há 8 anos, a gente começou esse negócio a partir de um celular quebrado. Eu antes disso, trabalhava numa empresa multinacional na área de qualidade, até que o celular da minha esposa quebrou e na época a gente não conseguia peça. Eu consegui comprar essa peça pela internet, consegui trocar em casa e a partir dali eu vi uma oportunidade de negócio. E nesse mesmo período, em 2016, 2017, aconteceu o impeachment da ex-presidente Dilma. E a empresa de energia renovável não passava por umas boas condições, porque ela dependia diretamente do governo. E eu já sabia do futuro, sabia dos planos da empresa, que eu tinha acesso aos pedidos de venda. Aí, de repente, começou a ter demissões em massa. Toda semana a empresa demitia 20 pessoas. Eu sabia que não ia durar muito tempo por essa instabilidade de governo. Eu pedi para sair, meu chefe não quis me mandar embora. E eu comecei a consertar celular de colegas, de colaboradores, porque na empresa já não tinha serviço mais. E ele não queria me mandar embora. Até que chegou o dia que ele me demitiu. Eu já tinha comprado as ferramentas todas, já estava consertando celular em casa. Quando ele me demitiu, eu abri assistência na porta de casa e demorou poucos meses e eu comecei a faturar 5 mil reais. Praticamente o mesmo salário que eu tinha na multinacional. E eu vinha naquela de ter uma estabilidade e tal, ter um emprego. Para mim aquilo foi a mudança total de mentalidade. E naquela época eu dependia 100% de indicação. Eu trabalhava durante o dia, à noite, imprimia panfleto e ia entregar nas casas. Isso dava certo, a gente conseguia bastante cliente, mas com indicação e tráfego orgânico você não consegue segmentar e construir um negócio sólido que dure por 7, 8, 20 anos. Então esse é um pouco do Wander e um pouco da Prime Camp. Tudo começou com um celular quebrado. Entendi. E hoje, em 2018, 2019, eu imagino que a pandemia deve ter dado uma mudança de paradigma aí do seu negócio, né? Exatamente. 2019, na época, 2019, o ano da pandemia, foi o ano que a gente mais faturou. Por questão daquele auxílio, a gente tinha um faturamento, na época, sei lá, de 8, 9 mil reais. Com esse auxílio, a pessoa recebia 1.200, 600 reais e ia comprar celular. Na época, a gente vendia celular. O auxílio que era para a pessoa guardar e usar na pandemia, ela ia consertar um celular sem nem querer saber o preço, porque achava que o dinheiro não era dela. Então, o orçamento que a gente passava, ela consertava o celular do filho, do gato, do cachorro, sem ter dó do dinheiro. Foi a época que a gente mais cresceu. A gente não precisava automaticamente fechar o negócio, porque era um serviço essencial, porque todo mundo dependia do celular para se comunicar, não tinha como você ficar no isolamento sem uma televisão, sem um celular, então a pessoa tinha que consertar a televisão.
E quando que você virou a chavinha e descobriu que você precisava do tráfego pago para fazer escalar a sua empresa? Sem tráfego pago, a gente chegou a 15 mil reais de faturamento, dependendo 100% de indicação e panfleto. Isso levou 5 anos. A gente demorou 5 anos para chegar nesse faturamento. E somente em 2022 que eu comecei a anunciar de fato. Eu tentei anunciar na época, em 2019, mas por falta de conhecimento e experiência, eu criava anúncio, o Google bloqueava, derrubava o anúncio por questões de política. Porque, para quem não conhece assistência técnica, o Google reserva o direito só da Apple, da Samsung, Motorola poder anunciar. Até 2019 era liberado e nessa época eu não anunciava. Até 2019 qualquer assistência poderia ir lá no Google criar um anúncio e anunciar, oferecer garantia, peça original e coisa que o Google não tinha controle sobre isso. Aí essas assistências agiam de má fé, o Google implementou essa política de serviço terceirizado que ele bloqueia automaticamente o anúncio se a pessoa oferece uma garantia muito fora do comum. Aí ele reservou esse direito. Hoje, depois de muito tempo, a gente descobriu um método que a gente consegue anunciar sem infringir esses bloqueios e ter resultado. Mas depois que a gente começou a anunciar, a gente no mês de janeiro desse ano, a gente atingiu 77 mil reais de faturamento em 30 dias. Olha que interessante. Isso em 2 anos que a gente partiu para o digital. A gente levou 5 anos para chegar em 20 mil reais de faturamento e em 2 anos a gente triplicou esse valor com a ajuda da internet. Ah, que interessante. Vamos, antes da gente mergulhar como que é essa metodologia para a gente escalar, vamos falar sobre como que é um modelo de negócio de assistência técnica. Então a gente fala sobre ali o modelo de assistência e depois a gente desce para o específico. Como que funciona hoje o modelo de negócios de assistência? Funciona somente consertando, vende peças? Como que funciona? Hoje a nossa assistência é focada unicamente em conserto de celular. Até 2022 a gente consertava de tudo, televisões, MacBook, notebook, computadores, de tudo, videogame. Teve uma época em 2021, mais ou menos, a gente chegou a ter 100 televisões paradas em casa que o pessoal deixava para consertar e não vinha buscar. Aí em 2022, e a gente tinha muito problema com isso, porque espaço, cliente que mandava consertar, não vinha buscar, não vinha pagar. Era falta de caixa, porque a gente comprava a peça, consertava o equipamento, o cliente desaparecia, não vinha buscar. Somente em 2022 que a gente teve essa virada de chave também, em focar unicamente em celulares. E realmente nichar. Hoje pode aparecer um notebook que seja somente trocar um conector, que a gente não aceita esse tipo de equipamento. Hoje a gente tem bem definido o tipo de equipamento que a gente atende. Exemplo, aparelho chinês que não encontra peça, ou aparelho Sony, aparelho que não encontra peça de qualidade, a gente também não conserta esse tipo de equipamento. Sim, exato. E isso realmente é um posicionamento, né? O posicionamento é você saber dizer não ao que não é o seu core. Hoje, qual que seria o diferencial competitivo da Prime Camp? Hoje o nosso diferencial é o tempo de reparo. Em Campinas ninguém oferece um tempo de reparo em 50 minutos. Hoje a gente tem estoque próprio e a gente consegue oferecer esse diferencial para os nossos clientes. Enquanto a maioria das assistências pede prazo de 8 horas, 2 dias, 1 dia para efetuar um conserto, hoje em dia a gente entende que o ritmo de compra está acelerado e hoje em dia a pessoa fica uma semana sem um RG, mas não fica um dia sem um celular. Sim, exatamente. E vocês oferecem um serviço de buscar o aparelho da pessoa também? Não, a gente não oferece esse serviço, unicamente a pessoa levando na loja. Antes a gente oferecia isso, mas por questões de roubo, segurança e compromisso com o aparelho do cliente, a gente prefere que ele faça esse tipo de transporte. Porque se eu coleto um aparelho na casa do cliente, acontece qualquer coisa com esse aparelho, a responsabilidade é inteira da loja. E se acontece alguma coisa de perder algum aparelho, a responsabilidade é do cliente, não é nossa. Entendi. Exato. Então, o diferencial competitivo não é preço, gente. Preço não é diferencial competitivo. Você precisa oferecer benefícios para a pessoa escolher a sua assistência técnica ao invés do concorrente. Falando de agora mercado e
na parte realmente de escalar a empresa. Quais são os pilares? O que uma assistência ela precisa ter para conseguir faturar aí 50, 70, até 100 mil reais por mês? Primeiro, ela precisa trabalhar com a melhor qualidade, não focar no preço, porque o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço. A gente não cobre nenhum tipo de orçamento, a gente tem a nossa qualidade bem definida, independente que o cliente fala que quer só para recuperar uma informação, que é uma tela mais barata, a gente não oferece esse tipo de serviço. Já é um diferencial nosso. Muitos clientes acabam contratando por isso, por não oferecer uma qualidade inferior. Primeiro ponto seria a qualidade, posicionamento, definir o tipo de qualidade que você trabalha. E o segundo, tempo de reparo. E em terceiro lugar, a velocidade no atendimento. Isso eu acho que é o que faz mais a gente vender. Porque às vezes muitos clientes que chamam a gente no WhatsApp, é atendido na hora, recebe o orçamento rápido. O cliente não quer ficar sem celular, ele não fica aguardando 5, 6 assistências e enviar um orçamento para ele. E o diferencial é a qualidade que a gente trabalha. Porque hoje em dia tem tela qualidade A, B, C e D. A gente trabalha somente com tela original ou a tela mais próxima da original. A gente não foca no preço porque uma tela de baixa qualidade vai dar reclamação, vai dar retorno. E o nosso índice de retorno é muito baixo, por trabalhar com a peça de melhor qualidade. Tem alguma... Não, eu gostei do comentário. Você falou que antes vocês faziam televisão, todo tipo de eletrônico. E isso, eu vi que você utilizou o momento em focar. E você percebeu alguma diferença quando você focou em celulares? Porque você deixou de fazer televisão, notebook e focou no celular. O que você enxerga que te ajudou nesse momento? Eu penso assim, quem faz tudo, muita coisa não vai sair bem feito, isso é fato. E a gente tentava fazer de tudo, tentava ser uma assistência que consertava de tudo. Às vezes podia sair uma televisão que a gente não tinha peça, tinha muita dor de cabeça para conseguir manual, esquema elétrico, para conseguir efetuar o reparo nesse tipo de televisão. Quando a gente focou em apenas celulares, minha esposa falava: mas se a gente fazer isso, a gente vai perder muito, a gente vai deixar de atender o cliente de televisão, a gente vai parar de consertar notebook, computador. E a primeira impressão quando a gente foca em uma única coisa é que a gente vai ter uma perca. Você pode ter uma perca no primeiro momento, mas você vai ganhar mais qualidade e tempo para estudar e se tornar especialista em celular. Então, quando você foca em uma coisa, a tendência é que isso se expanda. Hoje a gente não consegue atender toda a nossa demanda. Eu até falo que além de ganhar qualidade, tempo, você vai ganhar também a questão da autoridade. Porque você está sendo específico e direto. Então você vai ganhar muito mais autoridade em cima do que você está trabalhando. Exatamente. Hoje a gente recebe celulares de diversos estados do Brasil através de vídeo que a gente teve tempo e começamos a produzir para o YouTube. Hoje lead procura a gente do Mato Grosso para enviar um aparelho para reparo. Que às vezes não acha uma pessoa que transmite esse tipo de autoridade através de vídeos. Entendi. E quais são hoje os desafios que você enfrenta nesse segmento? Desafios de pessoal, desafio de leis, de burocracia? Que tipo de desafios uma assistência encontra para crescer? Eu acho que o desafio principal é o que todo comércio sofre, que é a parte de conseguir pessoas dispostas a trabalhar e dispostas a aprender. Eu não falo nem pessoas com capacitação, pessoa com disposição para aprender. Essa é a maior barreira de entrada e para um funcionário numa assistência. Para você poder crescer e atender mais, você precisa de um time. Para você montar um time, aí é a pior parte. A gente roda anúncio praticamente dia e noite para captar pessoas interessadas e a maioria que aparece ou quer ganhar muito, quer ganhar 5 mil para atendimento sem ter nenhum curso, nem sem ter terminado o ensino médio. Isso eu acho que é o principal desafio. Interessante. Esse se a gente fizer um levantamento com os empresários, eu acho que pessoa é o recurso mais
difícil da gente encontrar, porque a gente precisa ter o perfil, né, correto, precisa ser uma pessoa interessada em aprender, em crescer também. Então, hoje acho que esse é um dos maiores desafios mesmo. É verdade. Hoje, um dos maiores desafios está na mão de obra. Eu não digo em questão das pessoas, e sim em qualificar as pessoas certas para determinado serviço. Exatamente, conseguir pessoas dispostas a aprender. Exatamente. Então, agora, para escalar, primeiro de tudo a gente precisa ter a casa organizada, você ter o seu posicionamento, você ter um bom produto, você ter uma equipe de atendimento, você ter a sua casa organizada, saber quem é você no mercado. Depois, a gente precisa atrair essas pessoas. Porque o orgânico hoje, ele não entrega como há 8 anos atrás, indicação e boca a boca não tem o suficiente para escalar, panfletos hoje também não tem o suficiente para escalar, porque a gente distribui o panfleto, mas não sabe para quem que está recebendo esse panfleto. Então, essa parte da divulgação é o digital. Você acha que hoje o digital ele é obrigatório na sua empresa? Você vive hoje sem o digital? Eu acho que se o Google e o Facebook parar de funcionar, minha empresa não dura 5 anos, dependendo do orgânico. Porque apesar da gente ter uma lista, uma carteira de cliente, o nosso faturamento hoje é 99% praticamente vindo do digital. Uhum. E que uma assistência técnica ela precisa ter hoje de base no digital para ter esse ciclo de clientes chegando todos os dias? A pessoa precisa, primeiro passo, anunciar na rede de pesquisa, que é onde vai trazer um cliente mais qualificado. O segundo passo é ter um bom posicionamento no Instagram e produzir conteúdo de forma orgânica também e fazer tráfego pago no Meta para atingir o público qualificado. Exemplo, se eu vou fazer um anúncio para iPhone, não faz sentido eu anunciar para o cara que tem um Android. Então, nas plataformas você consegue segmentar por tipo de dispositivo. Às vezes a gente faz campanha de troca de tampa traseira de iPhone. Não faz sentido eu deixar uma pessoa que às vezes está assistindo pelo um computador com Windows ver esse tipo de anúncio. É coisa que o panfleto você não consegue segmentar. A vantagem do digital é isso, você consegue primeiro ter velocidade, trocar as campanhas rápido, você consegue segmentar para as pessoas certas, então você consegue segmentar por dispositivo, consegue segmentar por região, consegue fazer uma série de segmentações para mostrar para a pessoa certa e consegue medir os resultados, saber quantas pessoas estão clicando, quantas pessoas estão chegando no seu WhatsApp daquela campanha. Vamos começar pela rede de pesquisa. A pessoa ela precisa ter uma landing page de alta conversão, que é onde a pessoa vai chegar depois de clicar no anúncio. Como que funciona a rede de pesquisa para assistência técnica? Boa, na rede de pesquisa tem algumas peculiaridades que vale apenas para assistência técnica, que a gente precisa desconstruir muita coisa. Na palavra-chave você pode usar termos direto, que é onde a pessoa vai pesquisar e vai encontrar o seu anúncio, que é termos como assistência técnica, conserto de celular, mas se você usar esses termos no título e na descrição do anúncio, o Google reprova a sua campanha. Em site links você pode usar esses termos, que é liberado, também não gera bloqueio. Imagens também você não pode deixar claro que é uma assistência. E o segundo passo seria a landing page. A nossa intuição é deixar a landing page com a cara do nosso produto ou serviço. E se a gente fizer isso para assistência, deixar claro que é uma assistência, o robô do Google passa, ele analisa, verifica que você é uma assistência, ele vai bloquear o seu anúncio também. Isso é onde tem a maior taxa de erro. Eu perdi conta, já tomei diversos bloqueios por tentar fazer dessa forma. Tentava fazer a landing page, deixar claro que é uma assistência, colocar que é conserto, colocar serviço, esse tipo de coisa. E era anunciar, rodava uma semana, 2, o Google reprovava a campanha por política de privacidade. Eu ia nessa política ali, essa política de ponta a ponta, ele não encontrava onde gerava esse bloqueio. Até que um dia eu tive aquelas consultorias com o gestor do Google e ele me explicou mais ou menos o que gera esse tipo de bloqueio. É que se resume, você deixar claro que é uma assistência, então você tem que usar termos amplos, exemplo, pronto em até certo tempo,
manutenção em tantas horas, referência na cidade, 8 anos no mercado, termos nesse sentido no título e na descrição. Porque se você colocar assistência técnica para MCamp, automaticamente o robô vai identificar que você é uma assistência, não é autorizada de nenhuma marca, ele vai bloquear seu anúncio. Na landing page também, você tem que usar uma foto de um celularzinho quebrado lá, mas não colocar claramente que você é uma assistência. Deixar o mais genérico possível e ter um bom atendimento no WhatsApp. Porque não adianta nada você captar o lead, esse lead vai chegar no seu WhatsApp e chega lá você demorar 4 horas para responder esse cliente. Ele não pode ficar 4 horas sem um celular. O mesmo tempo que ele manda mensagem para você, ele manda mensagem para mais 10 assistências. Aqui responde primeiro, acaba levando a vantagem no orçamento. Porque hoje em dia o comportamento de compra do ser humano está muito acelerado. A pessoa paga muito mais caro num produto no e-commerce ou no Mercado Livre da vida, porque chega amanhã. O produto pode ter R$50 de desconto para chegar daqui uma semana, a pessoa não tem essa paciência de esperar. Exatamente. Minha esposa mesmo, ela comprou um smartwatch para corrida, pagou R$100 a mais porque chegava no mesmo dia e o outro chegava uma semana depois. Exatamente, isso acontece com todos nós e a gente às vezes não para pensar nisso. Isso serve para um serviço, para um mecânico. Se você tem que levar um carro no mecânico, pode ser um mecânico que você confia. Ele fala, não, vou demorar 1 mês para arrumar. E você não vai ficar 1 mês esperando para ele arrumar o seu carro. Se você mandar mensagem para o João, que você achou lá na internet, ele fala, não, traz o carro que eu consigo arrumar até amanhã, você vai levar num desconhecido. O comportamento de compra está muito acelerado nos últimos anos. E é uma questão muito forte, é o dinamismo. Ninguém tem tempo para esperar. Entendeu? Todo mundo quer as coisas. É um novo momento. Todo mundo quer as coisas muito rápido. No mesmo momento que fez a solicitação, quer que esteja pronto. Exatamente. Foi até o que o Caio comentou. Exatamente. Isso vale até para os iFood da vida. A gente vai pedir um lanche, um pastel, a gente vai no que chega mais rápido. Exato. A pessoa não consegue esperar 2 horas para receber um lanche ou alguma coisa a mais. Isso vale para qualquer segmento. Isso é o principal diferencial para quem quer crescer. Sim. E principalmente segmentos de necessidade, né? Carro quebrou, médico, está lá com uma sinusite, você vai lá procurar um médico, manda mensagem, demorou, você já liga em outro, vai outro. E o Ander falou um negócio que ele, para mim, essa promessa e oferta que ele tem, conserto em até 50 minutos, isso é imbatível. Isso Exatamente. É imbatível, Sim. Ou não é? Exatamente. Por lá ninguém oferece esse tipo de reparo nesse tempo. A gente oferece esse reparo em 50 minutos se a pessoa pagar uma taxa de agendamento, que é o nosso diferencial. Antes a gente oferecia esse reparo em até 50 minutos, mas somente com agendamento. E com isso a gente tinha muito agendamento e tinha muito cliente que não comparecia. Aí para aumentar essa taxa de comparecimento, a gente colocou uma taxa simbólica de R$30 que a pessoa paga. Eu vou consertar um iPhone 11. Para confirmar o seu agendamento, a gente recebe uma taxa de adiantamento de R$30, que com base nessa taxa já deixa a sua ordem de serviço aberta. Quando você chegar com o aparelho, você tem prioridade no atendimento, não precisa pegar fila. É só você deixar o aparelho, as meninas tiram uma foto de entrada do aparelho, faz o checklist, leva para o laboratório e o aparelho fica pronto em até 50 minutos. A maioria fica pronto em 20, 30 minutos. Não demora 50 minutos. Mas esse é o nosso diferencial. Quando a gente não tinha essa taxa, a gente tinha muito agendamento e tinha muito não comparecimento. Hoje a gente tem uma quantidade menor de agendamento, mas quando a pessoa paga essa taxa, a taxa de comparecimento é muito maior. E se a pessoa não quiser pagar essa taxa, se ela levar o aparelho na nossa assistência, independente do dia e horário, a gente oferece um reparo em até 4 horas, que já é um bom tempo também. Mas a nossa promessa na landing page é o reparo em até 50 minutos, que é o que diferencia a gente da maioria. Então, o primeiro pilar aí pro digital é você ter uma landing page, você fazer anúncios ali no Google Ads para quem está procurando aquele serviço. Acontece muito de chegar gente
de fora da cidade? Como que você trata isso? Isso é o que mais acontece. Às vezes a gente acha que só segmentar a cidade e o interesse lá vai resolver. Principalmente as campanhas inteligentes do Google e da Meta. A gente segmenta por região. Só quero atender um cliente que está em Campinas. O Google e o Meta, ele faz muito teste. Às vezes o Caio passou por Campinas, mas ele está em São Paulo. Dá 100 km de distância. Ele vai aparecer meu anúncio para o Caio. Aí o que a gente fez na landing page? A gente colocou um pop-up inicial, que esse pop-up abre antes da landing page perguntando para esse cliente: você deseja atendimento em Campinas ou em outra cidade? Esse pop-up, automaticamente, o cara que está em São Paulo, ele não vai clicar no botão que está em Campinas. E se ele clicar no botão que está em Campinas, teoricamente é porque ele está disposto a ir na minha cidade para receber um atendimento, um conserto. Então, em teoria, esse é um lead mais qualificado para mim. Se ele selecionou que quer um atendimento em São Paulo, ele vai preencher um formulário de contato. Eu não informo o Google e nem o Meta que esse lead converteu, mas eu coletei o e-mail e o WhatsApp desse cliente que está fora da cidade. Eu posso usar essa lista também para negativar esse público dentro das plataformas. E só do fato desse lead não converter, as plataformas vai parar de testar nessa cidade que não converte. Ele mostra meu anúncio para quem está em Campinas, o cara clica no botão atendimento e está em Campinas. Ele clica no botão, se torna lead e a plataforma vai focar onde dá mais resultado. Isso você consegue transmitir essa inteligência para a plataforma. Interessante, interessante. A gente fala para o Google, através dessa separação aí, quem que é o nosso cliente, e a inteligência artificial do Google fica mais afinada, né? Exatamente. Tem algo... E a questão essa questão de você segmentar, você otimiza o seu orçamento. Sem dúvida. Com isso eu consegui baixar o meu custo por lead de forma assustadora. Porque antes eu pagava muito por conversão de lead que não estava na minha cidade, que não ia se tornar cliente real. Não ia contratar o meu serviço. Então não tem por que eu deixar um cara que está em outro estado ver o meu anúncio, clicar no botão e gerar uma conversão e informar que esse cara se tornou meu cliente. Com isso, baixou muito o meu custo por conversão. Hoje você saberia informar quanto que está mais ou menos um custo por lead, um custo por contato, né? Que é o lead, é quando a pessoa vira um contato. Quanto que são essas taxas? Quanto que é o custo por lead, a taxa de conversão da landing page, a taxa de conversão em cliente? Você saberia quanto que está hoje? Consigo. O meu custo por lead gera em torno de 15 a 17 reais. Isso no total. Tem campanha, teste que a gente faz que esse custo baixa muito. Principalmente as campanhas PMax. A gente ainda está apostando muito e tentando gerar resultado com PMax. Eu invisto aí em torno de, no Google, 5 mil reais por mês. E o meu custo por clique gera em torno de 2,15 o custo por lead. E a cada 30 leads que eu recebo, a gente consegue fazer uma venda. Interessante. O Google, a gente pega essas pessoas que estão ali. Você falou também que você faz anúncios na Meta. Como que são que são essas campanhas da Meta e os resultados, elas se equiparam ao Google ou como que é o resultado dessa campanha da Meta? Campanha da Meta, tem pouco tempo que eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer anunciar de forma certa mesmo, tem 2 meses. Mas a gente está gerando uma grande quantidade de lead. Eu acredito que falta a gente ajustar muita coisa ainda para trazer um lead mais qualificado. Mas a gente consegue gerar resultado no Meta também. E o custo por lead no Meta é muito mais barato, nem compara com isso. A gente paga 2, 3 reais num lead. Só que muitos deles é desqualificado, só manda aquela primeira mensagem e desaparece. Essa é uma diferença realmente. O Google é uma rede de intenção, a pessoa vai quando ela está precisando mesmo, e o Meta, ela está navegando, vê ali o anúncio e clica. Então pode ser uma pessoa que está ali num ponto de ônibus, numa sala de espera de um consultório médico, clica e depois esquece que clicou. Então, ponto 1, precisamos fazer anúncios, levar para a landing page e trazer para o nosso WhatsApp. Trouxemos para o WhatsApp. Não pode deixar essa pessoa esperando. Então, não pode esperar. Quanto mais tempo passa, mais fácil a gente perder a atenção daquela pessoa, porque ela está ali pesquisando com outras empresas, então ela vai falar com o concorrente e vai fechar com o concorrente que atendeu ela primeiro. Como que
que a gente precisa ter nesse atendimento? Porque eu sei que o WhatsApp normal é muito difícil de você fazer esse atendimento no celular. A gente vai precisar de um CRM, certo? Certo. Como que o CRM ele pode ajudar a atender essas pessoas mais rapidamente? O CRM é essencial para quem recebe uma quantidade maior de lead que você não consegue atender de forma humanizada. Se você quiser crescer, você tem que aumentar a quantidade de pessoas querendo contratar o seu serviço. E para você conseguir atender essa demanda, você precisa aumentar o seu time. Aumentar o seu time, você não consegue controlar 100%. A gente já teve atendente que ficou unicamente no WhatsApp antes da gente ter um CRM, e a gente estabelecia processos, que a gente tem manuais de tudo, como atender, como vender, como gerar um pedido, como abrir uma ordem de serviço. Isso a gente tem tudo desenhado para assistência. A gente falava para a atendente do WhatsApp, você vai chamar o cliente pelo nome, vai ser educada, isso e aquilo. Aí às vezes chega um lead lá no WhatsApp com o nome Deus seja louvado. A atendente humana às vezes falava, bom dia Deus, sem perguntar, confirmar o nome do cliente. Isso não faz o mínimo sentido. Diante disso, a gente aumentou essa quantidade de lead e a gente precisou automatizar esse processo. E muitos empresários às vezes têm preconceito, eu não quero robotizar meu atendimento. Mas mal sabe ele que às vezes a pessoa que está atendendo lá está pior do que um robô, chamando o cliente pelo apelido que está no WhatsApp, amo minha esposa, porque hoje em dia no WhatsApp a pessoa coloca o nome que quiser, poucas pessoas que levam isso a sério e colocam o nome de verdade. Às vezes colocam um emoji, e a gente tenta fazer esse atendimento mais humanizado e personalizado possível, para diferenciar da concorrência. Porque a maioria das assistências, a gente também errou muito isso no passado, que a pessoa perguntava quanto que é para trocar uma tela do iPhone 11. A gente mandava 350. Aí o cliente dava 5 minutos e ele falava, mas parcela em quantas vezes? Aí a pessoa mandava, parcela em 6 vezes sem juros. Aí o cliente, mas quanto tempo demora o reparo? Hoje a gente tem tudo isso desenhado, o processo, a gente já envia um orçamento personalizado que explica a qualidade, o tempo de reparo, a qualidade da peça utilizada no reparo, a condição de pagamento. A gente especifica também que existe tela com qualidade inferior, mas a gente não trabalha pelo alto índice de retorno. Tudo isso gera valor e faz a gente diferenciar da concorrência. A gente fala, e isso aqui é um ponto que é comum a praticamente todos os nichos, que é o anúncio, CRM para você gerenciar. O CRM é um software de gestão de clientes, de contatos também, que você consegue ali ter as fases, então contato, follow-up, a reunião agendada. Você faz follow-up também com esses contatos que chegam? Exatamente. A gente desenvolveu um CRM próprio para atender a nossa assistência, porque a maioria dos CRMs que tinha no mercado ou era muito caro, ou não, a gente não tinha esse poder de personalização. Hoje o nosso atendimento é 100% feito por IA, a menos que o cliente queira agendar um conserto, fazer algum pagamento. Aí essa inteligência artificial transfere para uma atendente humana, mas esse atendimento, pré-atendimento nosso e classificação é 100% feito pelo chat GPT. Isso se o cliente mandar a mensagem, ele vai perguntar o nome do cliente, vai confirmar o nome do cliente, entender a dúvida, a necessidade desse cliente. Se for um conserto de tela, ele tem acesso ao banco de dados, ele consegue passar um orçamento personalizado, especificando a qualidade, o tempo de reparo, garantia. E se a pessoa perguntar o endereço, horário de funcionamento, tudo isso a inteligência artificial faz, sem que o cliente seja incomodado com aquele atendimento robótico. Digite 1 para isso, 2 para aquilo. Isso é muito chato, porque quando a gente tinha esse tipo de atendimento, às vezes o lead ficava cansado com tanta pergunta e parava no meio do fluxo. E hoje, com a inteligência artificial, se o cliente demonstrar interesse, ela já transfere para um atendente e não fica incomodando o cara fazendo um monte de perguntas. Digite isso, digite aquilo. Isso sim é um atendimento robotizado. Hoje a inteligência artificial facilita muito isso para a gente. E um CRM, ele ajuda você a ter essa cadência de contato. Exemplo, o cliente fez um orçamento para troca de um iPhone e não respondeu mais nada. Você consegue fazer um follow-up com ele. Ou exemplo, o cliente falou, eu vou consertar no pagamento. Você pergunta para o cliente, eu posso te mandar uma mensagem um dia antes, eu posso te mandar mensagem no dia do pagamento? Ou a gente automaticamente já deixa agendado um retorno para esse cliente. Oi fulano, você falou que ia consertar o aparelho amanhã.
tô passando aqui para te lembrar, se você quiser deixar um horário agendado, a gente está aqui para te ajudar. Algo nesse sentido. E a gente consegue automatizar tudo isso e ter o controle desse lead de forma que ele não se perca no WhatsApp. Porque você consegue etiquetar por modelo de aparelho, interesse, data. Todo esse tipo de controle ajuda a gente a crescer e aumentar o nosso faturamento. Não é só vender para quem está disposto a comprar ali na hora. É a gente qualificar e nutrir esse lead. Entendi. Então, posso entender o seguinte: o CRM ele veio para organizar o processo de atendimento e serviço, e a operação de serviço da sua assistência. Exatamente, é isso? Exatamente. Hoje a gente tem um software de gestão de ordem de serviço que a gente conseguiu integrar com o nosso CRM, porque é desenvolvimento nosso, a gente acessa o banco de dados desse software. Assim que um aparelho chega, a gente abre uma ordem de serviço, automaticamente, quando abre uma ordem de serviço no seu nome, com o seu telefone, o CRM já envia a ordem de serviço em PDF para você. Seu aparelho entrou em manutenção, já automaticamente é enviado um disparo no seu WhatsApp. O seu aparelho, número tal, ordem de serviço tal, está em manutenção. Assim que finaliza um reparo, que atualiza isso no nosso software de gestão de assistência, tu já recebe um aviso. Fabrício, seu aparelho já está pronto, está aguardando retirada. Nosso horário de funcionamento é das 8 às 18 e tal. Todo esse processo a gente automatiza. Perfeito. E hoje você fez esse CRM para a sua empresa, mas você está abrindo ele também para outras empresas. E as pessoas podem pensar assim, mas isso aí que você está falando eu nunca vou conseguir fazer, que é super complicado, inteligência artificial, como que eu vou... Deve ser caro. Explica mais sobre o Ativa CRM que você está colocando no mercado aí. Se é simples, se é caro, como que funciona para uma pessoa comum que não tem conhecimento aplicar isso aí que você está falando? A gente desenvolveu um CRM que seja simples e qualquer pessoa que, por mais que ela não tenha tido contato com nenhum tipo de programação, ela consiga programar isso. Qualquer pessoa que consegue utilizar o WhatsApp consegue configurar o CRM. Porque a gente não deixou nada de código, a gente só vai pegar uma chave do GPT, colocar um prompt básico, colocar a informação, qual que é o produto, qual que é o tipo de serviço. E hoje com a inteligência artificial a gente consegue gerar um prompt em questão de 10 segundos. A gente pode falar, meu negócio é isso, é aquilo. Dentro do chat GPT ele vai gerar um prompt e você coloca nesse agente de IA e ele está pronto para atender seus clientes. E qual que seria o custo de uma inteligência artificial, de um CRM com inteligência artificial, do CRM e uma inteligência artificial para fazer esse atendimento? Um custo do nosso CRM parte de R$ 97,90 por mês. A pessoa teria mais um custo com o token do chat GPT, porque ela utiliza o chat GPT para gerar a resposta. O custo mensal com o chat GPT, dependendo da quantidade de token e conversa que esse lead vai ter, hoje a gente recebe em torno de 1.500 leads por mês e esse custo não chega a ser 0,50 centavos de dólar. Então é muito barato, é R$ 2,50 por mês praticamente para ele atender 24 horas por dia 1.500 pessoas. Nossa, realmente. É muito barato, não tem nada que compara. Um atendente vai te cobrar aí o custo que você teria com um colaborador. Para trabalhar nesse período 24 horas por dia não se compara com nada nesse nível, sem contar o nível de personalização. A gente consegue deixar humanizado esse agente de IA para ele não parecer um robô. Se você quiser deixar um nome para ele de João e colocar para ele não falar que é uma IA, qualquer um é atendido por ele e não sabe que está falando com um robô. Porque ele consegue ouvir áudio, entender as dores, necessidade do cliente, ele não foge do contexto, ele entende tudo sobre o seu negócio, então... É praticamente um colaborador que você coloca ele de um dia para o outro, sem treinamento, sem nada, ele já tá apto a atender os seus clientes. E no início desse treinamento, da SA, ele dá muito erro, a gente precisa fazer ajustes. Como que é esse processo de adaptação do zero até ele estar rodando perfeito? Esse assim? processo é comum, igual a gente faz uma conversa com o chat GPT normal. Se a gente faz uma pergunta rasa, ele vai devolver uma resposta rasa. Se a gente faz uma pergunta genérica, ele vai devolver uma resposta genérica. Então a gente tem que elaborar esse prompt e colocar as possíveis mensagens que o cliente vai errar.
Eu sou uma assistência de celular. Se um cliente perguntar sobre um conserto de carro, você especifica que a gente não conserta carro. Exemplo, lá na nossa assistência, se alguém perguntar, vocês consertam televisão? Já está no prompt, ele vai falar, Prime Camp é especialistas em conserto de celular, não consertamos televisões. Se você tiver alguma dúvida, algum problema com o seu celular, eu estou aqui para ajudar. Então você consegue travar esse tipo de coisa para ele não vender um produto que você não tem, não passar a informação errada. Entendi. E questão de integração. Você falou que do site leva para o CRM, é tudo automático? A pessoa clica no site, já o CRM manda mensagem? Exatamente. Assim que essa pessoa, exemplo, um lead desqualificado, que é um lead que está em outra cidade. Se ele marcou o botão que quer um atendimento em outra cidade, vai abrir um pop-up com um formulário de contato, que vai perguntar o nome dele, e-mail, telefone, modelo do aparelho e o defeito. Esse é um lead desqualificado. Ele preencheu esse formulário, automaticamente a gente manda ele para uma página de obrigado e avisa esse cliente que acabamos de chamar ele no WhatsApp. Essa integração é feita direto com o site, o cara é chamado no WhatsApp de forma automática, no mesmo instante. E quando é um lead que é qualificado, que está em Campinas, eu deixo ele ver a minha landing page completa, ele pode assistir um vídeo de 1 minuto que tem lá de apresentação, e se ele clicar no botão, ele vai direto para o WhatsApp. Exemplo, com um texto pronto. Oi, preciso de um orçamento. Assim que ele envia esse texto, dentro do CRM, dispara a IA que vai continuar o atendimento para ele. Exemplo, oi Caio, que bom ter você por aqui, eu sou o assistente virtual da Prime Camp, me conta como que eu posso te ajudar hoje. É uma mensagem personalizada nesse padrão. Aí o Caio vai responder, eu quero consertar um aparelho tal. Ela vai perguntar a cor, modelo, se é tela, se é só isso, se o Caio precisa de mais alguma coisa. E vai fazer esse pré-atendimento e transferir para um atendente. Se o Caio falar o modelo do aparelho e tiver no banco de dados a informação que tem a peça, ele já vai passar o orçamento ali, falar, Caio, o orçamento para troca da tela do seu celular fica esse valor e no padrão que a gente tem. Todo esse processo é feito de forma automática. Aí, assim que o Caio finaliza esse atendimento, a gente tem as atendentes que vai lá, aceita esse atendimento, acompanha como foi esse atendimento da IA. Se ela passou alguma informação que não condiz com algum aparelho, isso é normal acontecer no começo, a gente vai lá e coloca no prompt. Se o cara mandar errado, iPhone sem o P, sem o H, ou mandar tipo iPhone com F, a palavra significa iPhone, você deve passar o orçamento de iPhone. Então ele considera esses erros de digitação. Isso é ajuste que a gente tem que fazer. Então podemos entender que o sistema que você utiliza hoje é um sistema que ele é adaptável para qualquer outro tipo de mercado. Exatamente. Hoje a gente tem estacionamento de carro, a gente tem clínica, a gente tem pet shop que utiliza o nosso CRM. Então ele é um sistema que funciona para qualquer negócio que depende do WhatsApp para atendimento. E o nosso CRM você pode integrar o WhatsApp, Instagram e Facebook. Então você centraliza tudo em um único painel para você não ter que demorar para responder um lead que veio do seu direct do Instagram. Se a pessoa comenta uma publicação sua no Instagram, você consegue ver dentro do CRM. Então, quando a gente centraliza, o tempo de resposta melhora em todas as plataformas. Interessante, interessante. E eu posso ter um agente treinado para cada canal? Um para o Instagram, um, por exemplo, para ser um suporte e um para ser um vendedor? Exatamente. Você pode ter vários agentes. Um para suporte, um para garantia, que ele vai entender tudo sobre garantia. É uma comunicação diferente no Instagram, uma comunicação diferente no Facebook. E o agente do atendimento, você pode colocar um tipo de comunicação para ele. O cara que quiser falar sobre uma garantia, esse agente vai entender as dores, se essa garantia é nossa ou não, se esse cara veio de uma outra assistência. Você consegue personalizar isso também. Interessante, interessante. Bom, precisamos ter ali nossa casa arrumada, posicionamento, precisamos ter anúncios, precisamos ter ali a gestão dos clientes para responder rápido, para a gente não deixar eles perdidos. E você falou de conteúdo orgânico. Que tipo de conteúdo que deve ser produzido para uma assistência? Porque assistência eu imagino que não seja um segmento que viraliza. Então não é como ser um blog pessoal. É como ser
um corporativo, então não vai viralizar. Qual tipo de conteúdo que pode ser produzido para gerar essa autoridade? O que a gente começou a produzir que deu muito certo é vídeo contando história do aparelho, contando história de uma cliente, esse tipo de conteúdo. Informação sobre um aplicativo, como funciona isso e aquilo. A gente hoje não produz nada focado unicamente em venda. A gente produz mais conteúdo em questão de tentar informar o cliente. Automaticamente você vai criando uma credibilidade na marca ou na empresa e gerando um ponto de contato. Porque se você faz um criativo focado unicamente em venda, postando só aquilo em venda, a taxa de entrega cai lá embaixo. A gente usa o Instagram e Facebook para tentar criar uma autoridade e ter ponto de contato com esse cliente, para quando ele vê um anúncio, ele vai lembrar, eu já vi essa assistência. Ele apareceu para mim no Instagram. Quando ele pesquisar um concerto, ele vai ver a gente e vai lembrar. Então o Instagram é mais um fortalecimento de marca para a gente. Perfeito. E que tipo de criativo, faltou essa pergunta na questão dos anúncios para Meta. Qual que é o tipo de criativo e tipo de campanha que você utiliza? Hoje a gente utiliza mais criativo de vídeo, mas a gente já testou criativo de imagem. No Instagram funciona muito bem a questão de vídeo, Reels, mas a gente está testando a questão de imagem também. A gente percebe que o lead que vem de um criativo curto de uma imagem, ele vem muito mais desqualificado do que o que assiste um vídeo de 30, 40 segundos. Quando ele assiste um vídeo, ele tende a vir mais qualificado do que um cara que só viu uma imagem de um celular quebrado com uma headline. E qual que é o conceito do criativo que você usa? É um vídeo falando trocando uma peça, ou é um vídeo... que tipo de vídeo que converte, assim? Um vídeo que converte a gente mostrando a qualidade, o processo, especificando como funciona uma assistência por dentro. Porque às vezes a pessoa vem mais pela credibilidade, conhecer um pouco da empresa, conhecer o laboratório, a estrutura. Porque é diferente de você fazer só um vídeo falando, vem pra cá, eu sou o melhor. Quando a gente mostra, apresenta a nossa estrutura, o cliente vem mais qualificado. Porque ele já vem e fala, não, eu vi que vocês é organizado, é isso, é aquilo, não é uma bagunça, não é uma mesa cheia de parafuso que vai perder peça do meu aparelho. Sim, com certeza, isso é importante. E a campanha você faz normalmente levando para landing page da Meta ou direto para o WhatsApp? Meta eu faço direto para o WhatsApp por questão da campanha expandir muito. Quando eu fazia para landing page, vinha muito lead desqualificado. E eu recebia muito formulário de contato que era lead de outra cidade. Hoje, como a gente tem um agente de IA que faz esse pré-atendimento, então não faz tanta diferença se o cara está na minha cidade ou não. Pode ser que ele está com defeito no aparelho dele, não achou ninguém que conserta na cidade dele, ele tende a enviar para a gente consertar. Sim. Realmente, se você não tem essa IA trabalhando, para a secretária ficar recebendo aquele monte de lead, acaba ficando desgastante e pra gente que é agência, acaba vindo aquela reclamação, só tem lead desqualificado, só pergunta presa. Mas com o agente de IA, eu imagino que isso deva suprimir bastante, né? Eu costumo dizer que você vai conseguir fazer uma triagem até para entender qual que é a necessidade daquele lead em específico. Porque você treinando um agente de IA, você já vai deixar pré-capacitado ela entender a necessidade daquele lead. Então, isso vai otimizar muito o seu time interno na hora de você dar o próximo passo, até mesmo de gerar um orçamento ou fazer uma prestação de serviço. Exatamente. Essa pré-qualificação é como se fosse um pré-atendente, que ele vai classificar o lead, entender a dor, necessidade dele. Não é que a IA vai fazer 100% a venda e o atendimento em uma assistência. Ela faz aquele pré-atendimento e vê quem realmente tem interesse. Ela vai enviar uma centena de orçamento por dia. Vai ter uma boa parte desses leads que não é qualificado. Você pode ir lá e continuar a responder, perguntar para esse cliente, ele só queria saber o preço. Mas um cara que tiver qualificado, ele vai falar, eu quero agendar um atendimento, para quando tem horário disponível, eu consigo levar hoje, eu consigo deixar agendado para levar amanhã. Isso ele fala para a IA, quando gera esse interesse que a pessoa quer agendar, ou pergunta se pode levar hoje, esse agente de IA fala, Caio, eu vou te transferir para um especialista humano que vai verificar a disponibilidade de peça e confirmar a nossa agenda.
Isso o agente de IA já entrega para a gente só um lead que já está qualificado. A gente vai num lead que só recebeu o orçamento e desapareceu e faz toda a cadência de follow-up. A gente coloca esse cliente em uma etiqueta de follow-up que ele vai receber uma mensagem no dia seguinte, perguntando: ô Caio, eu te mandei um orçamento aí, tu ficou de analisar, tu não me respondeu. Aí o Caio não responde, no dia seguinte ele recebe uma segunda cadência de mensagem: ô Caio, eu te mandei o orçamento e tal, sei que tá corrido por aí, eu tô disponibilizando um cupom de desconto de X valor para você consertar até amanhã. Se o Caio responder, ele sai dessa sequência de follow-up. E tudo isso é feito de forma automática, sem a gente ter que ficar indo lá, procurando na conversa, saber o modelo do aparelho. Aí no quarto dia, ele vai falar: ô Caio, hoje é o último dia da oferta que eu disponibilizei para você, entendo que não é prioridade para você arrumar seu aparelho e tal. Se você mudar de ideia, estamos aqui para te ajudar. Algo assim, para não encher muito o saco do cara que às vezes só queria saber o preço. Aí a gente coloca uma segunda etiqueta nesse cliente para fazer um disparo para ele de uma oferta daqui 1 mês, daqui 2 meses, para ir nutrindo esse cliente e gerar ponto de contato com ele. E isso faz muita diferença. A gente conseguiu vender muito mais para esses clientes que às vezes recebiam o orçamento e desaparecia. É chato, é cansativo fazer esse tipo de follow-up, porque você tem que deixar aquele preconceito de falar: não quero ser chato com a pessoa, ficar incomodando. Mas se você não fizer isso, você deixa muito dinheiro na mesa. Na verdade, não só dinheiro na mesa, como você está dando chance para o seu concorrente ir lá e abordar. Se a pessoa veio até você, é porque ela tem uma necessidade. E se ela não fechar com você, ela vai fechar com quem? Ela vai fechar com alguém. Entendeu? Eu acho que é perfeito. O follow-up eu acho que tem que ser constante em qualquer nicho de mercado. E isso não pode falhar. Isso funciona para todo tipo de negócio. Tem negócio que pode ser 5 contatos, 4 contatos, 7 contatos. Mas no nosso a gente adotou como 4 contatos. A partir do 4 contatos a gente dá como perdido esse cliente. Se ele não respondeu em 4 dias seguidos, recebendo essa mensagem todo dia às 10 da manhã, ele não vai responder. Se a gente mandar 5, 6, a gente já começa a ser muito chato com o cliente também. Perfeito, perfeito. Então a pessoa precisa arrumar a casa, ter um bom posicionamento, fazer anúncios, produzir conteúdo orgânico de autoridade e arrumar o processo comercial de gestão de clientes. Com isso ele consegue trazer pessoas, atender e vender. E o que mudou na sua cabeça, uma crença que era limitante, que hoje não é mais? Eu acho que o que mais mudou foi a questão de mentalidade. Eu achava que não era possível chegar nesse nível de faturamento com assistência. E eu era muito bloqueado nessa questão. Às vezes no começo não tratava o negócio tão a sério, porque empresário tem que estar na empresa todo dia. Eu tirava, antes disso, quando eu faturava em torno de 15, 20 mil reais, eu tirava um dia para pescar todo dia da semana. Eu tirava um dia da semana para sair para pescar. Isso não tem nada a ver com o negócio. Eu deixava minha empresa lá, os colaboradores lá, saía para pescar, achava que ser empresário era isso. Quando eu mudei essa mentalidade, comecei a tratar o negócio como uma empresa, aí que meu faturamento cresceu de fato. Beleza. Bom, estamos encaminhando aqui para os minutos finais. Manda um recado aí para quem ainda não anuncia e para quem quer escalar aí a assistência de celular dele. Você que ainda não anuncia está deixando muito dinheiro na mesa para o seu concorrente. Independente do nicho, eu acredito que um negócio que não está no digital, ele tem prazo de validade. Ou você vai continuar com o mesmo faturamento dependendo da sorte, ou você vai deixar um concorrente seu, que às vezes tem menos conhecimento que você, faturar mais do que você. Bom, obrigado, Ander. Bom, hoje tivemos aqui com o Ander, com o grande Fabrício. Siga o Fabrício lá, instagram.com/o Fabrício Monteiro. Me siga lá também, Caio Venturini. Deixa aqui, Ander, as suas redes sociais, do Ativa, da Prime Camp, para quem quer te achar lá e saber mais aí das suas soluções, tanto da Prime Camp quanto do Ativa CRM. Boa. O Instagram da loja Prime Camp é @lojaprimecamp. O meu Instagram é o Ander STS e o Instagram do Ativa CRM é @AtivaCRM. Bom, pode se despedir então. Beleza, pessoal? Obrigado
por assistir e obrigado, Caio e Fabrício, pelo convite. Para mim é uma honra participar desse podcast. Muito obrigado. Espero que vocês aí tenham gostado desse conteúdo, que apliquem bastante. Precisando de ajuda para aplicar o marketing digital, você pode procurar tanto o Fabrício lá na Dudemix, quanto a 2C Marketing, que a gente vai ajudar você. Um grande abraço, nos vemos no próximo Nosso Podcast.